Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso culto da família, da Sara Alvorada. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Olá, Andriele, Henrique, Carmen e Valdo. Foi nosso aniversariante ontem. Parabéns. Boa noite, parabéns, Tá Valdo. sempre aí assistindo o culto conosco, né? Mas como aparece no nome da Carmen, eu sempre falo o nome dela. Mas é a família Mas a toda gente lá sabe que tá toda a família. reunida, né? Como várias outras famílias, né? A gente fala o nome de quem aparece aqui. Mas se você estiver assistindo com mais alguém, coloca aí nos comentários quem tá assistindo com você, pra gente estar sabendo, ok? Gustavo Silva, Rita, Ralph, João Gabriel, viu? Alta resolução. Seguimos a sua dica. Patrícia Alvariza, William Rosa, Nicole, bem-vindos, queridos. Tamires Matos, boa noite. Vitória Esperoto, glória a Deus por estarmos aqui juntos. Eu tô compartilhando aqui, né? Vou compartilhar também. Culto. Olha, apareceu que eu estou assistindo. Então vou publicar. Você que está aí online já também e puder e quiser compartilhar, faça isso para os seus contatos também ouvirem a palavra nessa noite, o nosso culto. Hoje, culto da família, né? Culto abençoado. Tem uma palavra especial para trazer para vocês sobre fé, né? Vamos falar de um episódio de muita fé na palavra, importantíssimo, né? Então vai ser show, vai ser bênção, amém? Juliano Coelho, Patrícia Godoy, Encontrei isso na internet sobre Lavínia. Ativou a ceia. Boa noite, queridos. Aí, o pessoal já está compartilhando, o pessoal está entrando. Que bom estar aqui com vocês. Tamires Kuma, boa noite. Vanessa Parnoff, boa noite. Bruna Silva, boa noite. Victoria, boa noite, querida. Nada mais. Essa é a música do momento, hein? Nada além de ti. José Luiz, boa noite. Vai escrevendo aí o nome das pessoas que você quer que estejam no culto. Nário e Henrique lá, né? Saudades de vocês, queridos. Boa noite, boa noite. Ó, a parte Alvariza tá marcando o pessoal todo ali. Isso aí. Às vezes a pessoa tá esperando o culto, né? Tá esperando o horário do culto. Como é online, né? Então, o pessoal tá em casa, então elas não precisam de sair. Esquece um pouquinho do horário. Então dá uma lembrada aí. Com certeza Deus vai falar com você nessa noite. Vai ser bênção. Uma palavra muito simples, mas muito poderosa, com certeza. Darcy entrou ali também. Boa noite, Darcy. Boa noite, Dudu. Edu Rodrigues. Tamires Matos. Boa noite, Paola. O que é a Paola escreveu aí, Leia Albana. Eu entendi, Leia Abraão, a palavra sobre Abraão. Falei, como é que a Paola sabe, né? Deus revelou para ela lá, só pode. Amém, queridos. Vamos orar, né, meu bem? Vamos começar orando. Eu vou voltar a música aqui no começo. Aí você Temos começa. enfrentado, né? Acho que não dá nem para falar mais. Ó, Frederico Mans. Difíceis. Quanto tempo, Frederico Mans? Não dá para falar em dias Tem um pouco que tava aqui difíceis. agora. Mas acho que a gente dá já para falar em meses difíceis, né? Então, muito importante estar com vocês. Estamos totalmente online.
devido às circunstâncias, né, mais agravadas agora em Alvorada e toda a nossa região aqui, aguardando um pouco, ver se essa curva começa a cair, tomando esse cuidado, pensando em cada pessoa da igreja e da cidade, né, de toda a Alvorada. Para nós é muito difícil essa inconstância, às vezes ter o culto presencial, às vezes não ter, esses altos e baixos, mas precisamos lidar com a realidade dos fatos e sermos muito responsáveis, né? Verdade. E estamos crendo, né? Eu tenho profetizado, crido, debaixo da palavra também do Bispo Rodovalho, que a partir de agosto teremos, né, um novo tempo. Eu estou crendo nisso, eu estou crendo, até porque nós recebemos essa palavra. Nós recebemos. Para a igreja, para nós e para a igreja. Em nome de Jesus, Igreja Alvorada. Temos aí algumas vacinas em andamento, né? Temos que crer, temos que continuar crendo, declarando e cuidando de tudo que podemos nesse momento. Queremos orar por cada um, por toda a igreja, por cada família, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm familiares enfermos, e pedindo também a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e também orando para que você e eu sejamos fortalecidos nesse tempo em que não temos estado juntos fisicamente, estado no templo. Sabemos que não é fácil, somos acostumados a estar no templo, é muito importante para nós, a igreja é a nossa segunda casa, é a casa de Deus, né? Então, vamos orar nessa noite para que a presença de Deus possa vir sobre nós e sobre a nossa casa. Eu acho que e nos fortalecer. Nesses dias, meu bem, o devocional, a vida com Deus, ela tem sido mais importante do que nunca, né? Já era importante, mas às vezes a pessoa tinha aquele momento do culto presencial que era o principal momento da semana, né? O culto online ele é maravilhoso, mas a gente sabe que ele não substitui o presencial, né? É uma questão paliativa, uma questão que a gente faz, mas sem querer fazer, né? A gente faz o que a gente precisa mesmo. Mas a sua vida com Deus agora, você e Deus, sempre foi importante, né? Sempre é. Mas agora eu acho que mais do que nunca, nós precisamos nos agarrar a Deus, colocar a nossa vida devocional como uma prioridade máxima. E, como diz aquela, tem uma música também, né? Fecha a porta do seu quarto e ora, né? Entrar pro quarto, entrar para um lugar, ter um momento todos os dias com Deus para que nós possamos nos fortalecer, como a Samantha falou, para vencer esses meses, né? Que vem se prolongando aí essa situação. Vamos orar então. Vi muita gente que entrou aí depois que a gente parou de ler os nomes, mas vamos deixar no final ali para nós retomarmos. Mas vamos orar. Quero te pedir, onde você estiver, para o que você está fazendo. Teremos alguns minutos juntos e que sejam fortes, intensos, verdadeiros, né? Que você possa dedicar esse tempo ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus, deixando a presença de Deus te visitar, te renovar nessa noite. Amém? Senhor, te buscamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queremos clamar pelo Teu nome, clamar pela Tua presença, queremos, Senhor, elevar a Ti, Senhor, nossos olhos, nossa esperança. Deus, dizer que confiamos em Ti, dizer que decidimos, ó Pai, mais um dia confiar em Ti. Colocamos a nossa vida na Tua presença, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, consagramos a igreja, Senhor, cada família da igreja, consagramos cada pessoa da igreja. Senhor, em nome de Jesus, como pastores, como líderes, queremos liberar uma palavra, Deus, sobre a vida de cada um, de proteção. Senhor, guarda a saúde de cada um, guarda a família de cada um, guarda, Senhor, a vida financeira, o sustento de cada um. Oramos também pela vida emocional, pelos pensamentos, pelos sentimentos, ó Deus. Senhor,
Sabemos que temos sido, Deus, atacados, invadidos nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, Senhor, nesses tempos difíceis. Pedimos que a tua armadura de Efésios 6 seja, Senhor, ajustada sobre cada um de nós, na vida de cada um da igreja, nos guardando os nossos pensamentos, guardando nossas emoções, Senhor, nos cingindo de verdade, guardando a nossa vida, Deus, com o Evangelho da paz, Senhor, nos colocando, Deus, preparados para todas as batalhas, Senhor, o escudo da fé, a espada do Espírito, Senhor. Cingido, Senhor, com a couraça da justiça, capacete da salvação. Senhor, ajusta em nós essa armadura, nos guarda, Deus, nos guarda de enfraquecermos a nossa fé. Fortalece a nossa fé nesta noite, a fé de cada um que está nos assistindo. Fortalece as emoções, guarda, Deus, guarda os pensamentos, Senhor, os sentimentos. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada vida da igreja, cada familiar dos membros da igreja. Repreendemos em nome de Jesus toda ação maligna, toda enfermidade, Senhor, e declaramos a proteção do Senhor. Amém. Senhor, o manto de sangue de Jesus sobre nós, sobre as nossas casas, sobre toda a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, como essa música fala, Pai. Nós queremos aqui, meu Deus, nada mais. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é suficiente para a nossa vida. O Senhor é suficiente. Em nome do Senhor Jesus, derrama tua unção sobre nós, Pai. Amém. Nos abençoa, nos guarda, nos cobre com teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nos fortalece, Pai, nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa vida. Em nome de Jesus, fortalece, Pai, a nossa caminhada. Em nome de Jesus, Pai, nos faz avançar. Amém. Nos faz, meu Deus, prevalecer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que eu coloco na tua presença aquelas pessoas que estão depressivas, desanimadas, meu Deus, sentindo solidão. Meu Deus, aquelas pessoas que estão estão pensando em cometer suicídio, tiveram esse pensamento. Meu Deus, coloco na tua presença os enfermos fisicamente. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Que haja cura emocional, que haja cura, meu Deus, mental, que haja cura física, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Passa o teu bálsamo, Pai. Derrama a tua unção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Tem que ouvir no espírito, tô brincando. Abaixar a música. Glória a Deus. Queridos, então, dizendo para vocês que essa semana teremos plantão. Estaremos divulgando aí nas nossas redes sociais. Plantão para entregas, né? E as nossas células estarão todas funcionando online. Então, se você não está em uma célula e gostaria de estar, deixa um recado aí nos comentários. Isso, nos envia um direct. Com certeza algum líder vai ver e vai te convidar para a célula dele. Tá mais fácil agora que a gente não tem fronteiras, né? Então você vai poder assistir uma célula aí. Tá bom? Vai ser bênção. Amém. Terça-feira temos o melhor culto da semana, né? É domingo, amor, melhor. Não, na minha opinião é terça, porque quem faz é a Samanta, minha princesa. O melhor culto. Então não perca, terça-feira, 20h30. Um culto muito bom. Tá bombando esse culto. Eu falo melhor, mas é o melhor dos melhores. Oh, meu Deus. Né? Eu fico nos bastidores na terça, né? Eu vejo a palavra que é ministrada. Eu tô te falando que como seu ouvinte, como seu fã, né? Que o culto é uma bênção, né? Terça-feira, então, a gente tem culto, vamos ter o plantão. Sábado temos Arena, ontem o Arena foi fantástico, né? Aliás, os 2 últimos Arenas. Parabéns aí, Paty Godóis e equipe. Né? Lute pelos relacionamentos, né? Que relacionamento, que palavra, né? Essa série de palavras do Arena, olha,
tá forte, né? Tá muito forte. Então, assim, que bênção que está sendo. Sábado que vem a gente tem mais. Nós informaremos como é que vai ser essa semana. Estamos aguardando. A gente tem algumas informações de bastidores aí, mas estamos aguardando informações oficiais para a gente decidir se seguimos da forma como estamos ou se voltamos para um presencial transmitido, né? Um semi-presencial transmitido. Tá? Vocês logo saberão, a gente informa pelas redes sociais. Quero agradecer você que tem contribuído financeiramente com a igreja, né? A gente está muito... no começo, agora eu já estou até acostumado, mas no começo eu fiquei surpreso. Não que eu não esperava, mas a gente sempre tem um receio quando muda o formato das coisas, né? Com relação à questão financeira, a igreja tem seus compromissos, todo mundo sabe disso. E graças a Deus a gente está honrando todos eles, né? Tem sido uma bênção. Realmente essa igreja é formada de pessoas muito fiéis, né? Deve ter em algum lugar da nossa página aí a conta da igreja para você que quer transferir seu dízimo, sua oferta. E também tem um plantão, né? Que você pode entregar também, caso você prefira entregar, né? Vai ter o plantão essa semana. E qualquer dúvida, procure o seu líder ou chama no direct, que a gente passa as informações para vocês. Ok? Amém, queridos? Então vamos para a palavra. Hoje Amém. Quero falar com vocês Gênesis capítulo 22. Nós vamos falar sobre fé novamente. E eu quero falar com vocês um exemplo de fé, de um homem de fé. Eu vou ler primeiro a passagem e depois a gente faz uma contextualização para vocês entenderem a situação, né, como um todo. Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, guarda essa pequena observação no versículo 4. No terceiro dia, tá? Mais uma vez, no terceiro dia. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e lhe ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Queridos, que passagem, né, da palavra de Deus.
Abraão, ele tem uma história, Isaac, né? Que é esse filho de Abraão aqui. Abraão e Sara, que na época se chamavam Abrão e Sarai, recebem de Deus a promessa de que eles teriam um filho, né? Sara era estéril, eles já tinham uma idade já avançada quando recebem essa promessa, e essa promessa demora muitos anos para ser cumprida, né? Se eu não me engano, 30 anos para ser cumprida essa promessa na vida de Abraão e Sara. Mas um dia que chega que ela é cumprida, né? Em ditosa velhice, já, né? Quando já não era mais possível, já se duvidava muito a possibilidade de uma mulher engravidar, Sara engravida e dá à luz a Isaac, né? Que é esse o filho da promessa de Abraão e Sara. Aqui no versículo 22, Deus faz algo com Abraão. Ele chega em Abraão e fala, né? Abraão, eu quero que você sacrifique para mim Isaac, seu único filho. Olha, imagina, né, esse pedido interessante, né? Pensa, né, eu sou pai, né, mas mesmo você que não é, você consegue visualizar isso, você consegue ter um entendimento sobre isso, né? Imagina isso, né? Para um pai fazer isso, responder isso, né? Teve um pai que fez isso, né? Deus, o único, né? Que entregou seu único filho por nós, está lá em João 3,16, né? Porque Deus amou seu único filho, né? Que nos entregou, né? Por amor a nós, entregou seu único filho. E Abraão aqui, Deus pede essa prova para ele. Eu fico olhando essa passagem e é interessante que Deus fala com Abraão e você vê no versículo 3, fala, na manhã seguinte. Quer dizer, não teve... Deus falou com ele agora, na manhã seguinte ele já preparou o jumento, porque era uma viagem longa, pegou 2 servos, pegou o filho dele, Isaac, e já se destinou para o local que Deus havia falado, né? E no versículo 4, eu falei para vocês grifarem no terceiro dia, porque no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Quer dizer, Abraão demorou 3 dias de viagem com Isaac e os servos, né? Quer dizer, 3 noites dormindo e olhando para o filho dele pensando, eu vou ter que sacrificar o meu filho para Deus. Imagina como é que estava o emocional desse cara, desse pai, né? Imagina, o filho dele não tinha noção, né? Porque mais para frente você vai ver que Isaac pergunta, ele fala assim, pai, a gente tem a lenha e o fogo, mas cadê o animal que vai ser sacrificado, né? E aí Abraão responde, né? O Senhor proverá para si o animal para o sacrifício, né? Mas imagina, né? É uma caminhada longa, distante, Abraão, né? Caminhando e olhando para o filho dele pensando, né? Eu vou ter que fazer. E Abraão chega no lugar, né? Pede os servos para guardarem numa posição mais distante, vai até o monte indicado, prepara um altar, faz toda a preparação, coloca Isaac deitado, né, ali no local do sacrifício, pega a faca e vai fazer o que Deus pediu. É impressionante como Abraão obedeceu. É impressionante. Não teve em nenhum momento. A gente vê em alguns momentos na Bíblia que Deus, por exemplo, Deus falou com Moisés e Moisés falou, Deus, mas eu sou gago, né? Não que isso diminua Moisés perante Deus, mas eu fico impressionado que a fé que Abraão tinha em Deus era uma fé muito consolidada, era uma fé muito sólida. Para Abraão, acredito que ele não existia nenhuma vírgula de incerteza sobre quem Deus era na vida dele. E o principal, eu acredito que a visão, que essa é a forma como a gente tem que enxergar as coisas, a visão de Abraão sobre a vida, sobre Deus, era muito maior do que uma visão limitada humana.
Ele entendia Deus de uma forma muito mais grandiosa, até porque se não fosse por Deus, Isaac nem existiria. Acho que esse pode ter sido o pensamento de Abraão, né? Esse menino só existe porque Deus quis. Então Deus está pedindo ele de volta. Então, interessante que ele foi muito decisivo, foi muito forte. Eu quero que você pense na sua fé. Você acredita em Deus nesse ponto? É uma pergunta dura. É uma pergunta difícil. E a Bíblia é cheia de perguntas duras, é cheia de reflexões duras e difíceis, né? Porque muitas vezes, meu irmão, a gente enxerga muito mais o mundo natural do que o mundo espiritual. Eu quero te falar uma coisa, aquilo que é importante para você, aquilo que Deus sabe que é importante para você, Ele vai guardar. E se aconteceu algo na sua vida que fugiu daquilo que você humanamente gostaria, tenha certeza que Deus tem um propósito para isso e Deus tem o melhor para isso. Deus tem algo com isso. Amém? Muitas vezes as lutas vêm, as crises vêm, coisas acontecem, coisas muitas, talvez, né, você pode falar, pastor, mas já aconteceu coisas ruins na minha vida, né? Eu já perdi pessoas que eu não gostaria de ter perdido. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo é dele. Amém? Tudo pertence a ele. É fácil isso? Não. Não é fácil, né? Homens, eu leio a história de homens como Abraão, né? A história de Jó, né? Jó perdeu tudo e não amaldiçoou a Deus. É incrível. Eu olho, né? Eu vou lendo a história de Jó e vou falando assim, meu Deus, né? Desiste. Não, Jó permaneceu. Jó ficou firme. Abraão chegou lá, quando ele pegou a faca, o anjo falou, Abraão, Abraão. Ele falou, eis-me aqui. Para, né? Não precisa. Depois eu vou ler, né? No final da palavra, uma conclusão aqui. O que Deus fala para Abraão depois que acontece essa situação, né? Porque, querido, Deus precisa saber o nosso coração. Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac, ele queria saber se Abraão tinha coragem. Ele queria saber se o coração de Abraão era só dele. Aí você olha, né? Abraão foi um cara gigante na história. Tanto é que hoje, né? Quantos mil anos depois nós estamos falando desse cara hoje, né? Quantos mil anos, né? Ele entrou para a história. Mas por quê? Porque ele foi um gigante. Porque ele se colocou em posições que ninguém se colocaria. Ele poderia muito bem ter e falar, não, Deus, me pede qualquer coisa, mas isso não. Aí ele não seria Abraão. Aí Deus não escolheria ele para ser pai de multidões. Deus não escolheria ele para ser o início de uma grande descendência. Até porque esse é um ponto fraco dos pais, né? O meu é fraquíssimo. Pais e mães, muitos, às vezes, colocam os próprios filhos em primeiro lugar, né? E acreditam que estão fazendo certo, porque é algo até nobre, digamos assim. Só que não é o ideal. Existe algo que está fora do lugar. Então, quando você coloca qualquer coisa, pessoa, em primeiro lugar na sua vida, que é o lugar de Deus, você está trazendo uma desorganização para o funcionamento da sua vida. Então, e eu vou te falar algo ainda. O seu filho, né? Se você coloca ele nesse lugar, às vezes você faz, mas eu estou fazendo isso por amor. Acima de tudo está meu filho. Isso é pesado para o seu filho. Faz estragar a gente pessoa. Veja como uma bênção, né? Mas não é. Porque não é o lugar devido é o de Deus. Quantos adultos, né, meu bem, a gente vê que pessoas que a gente atende, às vezes já foram nossos discípulos, pessoas que a gente convive, que a gente sabe da história, a gente olha a pessoa, tem 35, 40 anos, mas é uma criança emocional, é um bebê, porque cresceu com o pai e a mãe colocando ele numa redoma, né, numa bolha protetiva, e aí a pessoa cresce e ela não tem força para encarar o mundo, né? As batalhas que a gente vive
é o que faz nós vencermos. Para você vencer, você tem que ter batalha. Aí você vence e é o que vai te construir como um vencedor. Não existe um vencedor sem vitória e não existe vitória sem batalha. Então você fala assim, eu quero ser um vencedor, então prepara para batalhar muito. Porque não tem como você ser um vencedor se você não lutou. Né? O que você ia falar? Não, eu ia tocar num ponto que é um pouco delicado, porque nós como pastores, eu percebo um movimento também hoje, dentro disso que a gente está falando de colocar o filho em primeiro lugar, de muitas vezes os pais serem até, viverem da fé dos filhos, né? Pais que ouviram falar de Deus por causa do testemunho do filho, isso é uma bênção. Eu acho que É Bíblia. É uma bênção da nossa igreja, né? Dos filhos terem encontro com Deus e ganharem suas famílias. Mas eu quero dizer para você que é pai e mãe, você não pode viver da fé do seu filho. Você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus. Você precisa se posicionar em Deus, né? Porque essa não é a ordem natural das coisas. Não. Né? A ordem natural é que os pais sejam sacerdotes, né, da sua casa. Tudo bem, não foi assim, talvez você não recebeu isso também dos seus pais, né? Não tem problema que o filho ganhe a família, mas você não pode colocar. Muitas vezes eu vejo isso, o filho sendo a fonte, e eu acho que de uma maneira inicial isso é uma bênção. Mas nem os filhos podem viver da experiência dos seus pais com Deus, nem os pais podem viver da experiência dos seus filhos com Deus. É natural que um ganhe o outro para Jesus, porque as pessoas que mais ganham as outras para Jesus são os familiares, então isso é natural. Mas a partir desse momento, é importante que cada um desenvolva o seu relacionamento com Deus e que seja algo individual, né? O relacionamento com Deus não é algo coletivo, familiar. Claro, é muito interessante que a família busque a Deus Juntos, né? conjuntamente, de uma maneira coletiva. Mas o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser independente de qualquer outra pessoa, né? Foi só um parêntese que eu fiz nessa questão do filho, porque eu vejo isso muito hoje na nossa sociedade, né? Pais e mães que acabam deixando o filho ir nessa liderança espiritual, né? Eu até geralmente aconselho, eu falo, olha, passa o seu pai, passa a sua mãe para um outro líder cuidar da igreja, né? Porque não é a ordem natural das coisas. Até para uma questão de discipulado, né? Se a gente for pensar como bem. que o filho vai aconselhar os pais? Como que o filho vai orientar os pais? Essa não é a ordem natural. É proibido? Não. Né? A gente está tocando Tudo me até é um lícito, ponto mas delicado. nem tudo me convém. Mas, aproveitando esse parêntese para dizer, né, que Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus tão forte que ele estava disposto, o filho dele, que era filho da promessa, que ele esperou tantos anos, que era uma conquista que ele teve depois de tanta luta, mesmo assim, o filho dele não tomou o lugar de Deus na vida dele. E esse filho, ele foi tão desejado que, se você olhar a história antes, Abraão chega a ter o filho com uma serva de Sara, né? Agar. Ele chega a ter um filho com essa mulher, me fugiu o nome do filho, mas ele é o Ismael. Eu ia falar, ele é bem, até faz parte da história se você estudar teologia, você vai ver dos cristãos e dos muçulmanos, né? Esse filho. Mas não era essa a promessa que Deus tinha para ele. Tanto é que quando Deus fala aqui, Deus fala, seu único filho. Olha que coisa interessante.
O filho da promessa não era o filho com a serva, não era Ismael. Isso aí é o filho da humanidade, da pressa, do jeitinho, de não esperar o tempo, né, de Deus, de olhar as coisas com um olhar humano, né? Oh, nossa, já faz tanto tempo que Deus me prometeu uma coisa. Talvez Deus, quando há muitos anos prometeu algo para você, te deu uma promessa, falou com você através de uma oração, de um sonho, colocou no seu coração um desejo, falou que você seria um pastor, que você seria um grande ministro de louvor, enfim, que você seria algo que você sonha, e esse sonho está enterrado. E você talvez não acredita mais que Deus possa fazer isso na sua vida, pelas circunstâncias, e esse sonho está igual estava para Abraão lá, quando ele resolveu dar o jeitinho brasileiro. Eu acho que Abraão era brasileiro. Dava o jeitinho brasileiro dele, né? Que foi ter o filho com a serva. Né? Então, quando a gente pensa em Isaac, ele traz todo esse contexto. Ele é o filho de uma promessa que demorou muito tempo para se cumprir. E eu quero finalizar também o meu pensamento. Seguinte, Abraão ali deu o maior ensinamento de fé, obediência a Deus e de ser um homem de Deus para Isaac. Sim. Eu acredito que não tenha outro momento mais forte que esse, e que Abraão tenha marcado mais a vida de Isaac do que esse. Claro, Isaac, não sei a idade que ele tinha, mas talvez ele não tinha esse entendimento completo ali naquele momento, mas com certeza durante a vida dele, em algum momento, ele entendeu o que aconteceu. Pelo que eu já estudei várias vezes, acho que ele tinha tipo 13 anos de idade. Em algum momento da vida dele, com certeza, ele teve um entendimento total do que aconteceu ali. E essa é uma mensagem que Abraão passou para ele, que por um lado você pode pensar assim, nossa, Isaac deve ter sentido, né? Quer dizer, meu pai estava disposto a me sacrificar. Lógico que está muito fora da nossa realidade, porque a gente sabe que Deus não pede esse tipo de sacrifício. Jesus já fez, não precisa mais. Jesus já morreu na cruz, então fica tranquilo. Ele foi o cordeiro, inclusive fica tranquilo que Deus não vai te pedir para matar seu filho. Inclusive, né? Essa é uma alusão à salvação de Jesus, né? Se você pensar bem. Uhum. Porque era para nós sermos crucificados, era para nós sermos sacrificados. Mas Deus proveu um cordeiro para que fosse sacrificado em nosso lugar. Essa é uma das simbologias das várias que a Bíblia tem, que fala sobre o cordeiro, que Jesus é esse cordeiro que nos substituiu, né, no nosso lugar, para que nós não fôssemos crucificados, sacrificados. E aí, só para fechar esse pensamento, pegando aqui um pouco hoje no pé dos pais e mães, né? Mas qual tem sido o seu exemplo, o seu modelo de homem e mulher de fé para os seus filhos? Não é que você tem que ser uma pessoa perfeita, né? O cristianismo não fala de perfeição, porque sem Jesus nós não somos nada. Mas qual o exemplo e o modelo? Abraão ali deu um exemplo e mostrou um modelo de fé e obediência sem igual para o filho dele. Exatamente. E os nossos filhos, eles vão sempre observar em nós, nos momentos mais críticos, qual é a nossa conduta, qual é a nossa escolha, mesmo que seja sacrificial, mesmo que seja difícil, mesmo que seja contrário àquilo que a nossa carne quer, mesmo que nos tire do nosso conforto, mesmo que seja muito dolorosa, mas que seja uma decisão de obediência e de fé. E o momento de você dar mais exemplo, na verdade, é no momento da crise. É você mostrar assim, ó, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma situação, mas eu vou resolver isso com Deus. Eu vou colocar minha vida no altar, eu vou rasgar a minha vida na presença de Deus. Eu quero te perguntar, aonde está Deus na sua vida? Ele é primeiro, ele é segundo, ele é terceiro, ele é quando dá, ele é quando você não tem mais nada para fazer, ele é quando você está mal, está triste, aí você fala, não, eu preciso de Deus. Está ficando muito comum isso, né? Está na moda falar que é cristão, que, né, o pessoal batiza, o cantor batiza. Eu não estou querendo criticar ninguém, mas, né, tem muita gente que a gente percebe que Deus se torna algo igual remédio para dor de cabeça, né?
Tô com dor de cabeça, eu vou lá, remédio para dor, tomo o remédio, minha dor de cabeça some, né? Eu não resolvo qual que é a causa daquilo e tal, e pronto, né? O dia que eu tô triste, eu vou E lá, essa canção ouço um louvor, que o né? Gabriel Guedes fez a versão em português, né? Tem uma parte que ela fala, não vim atrás de bênçãos. Exatamente. E isso, gente, isso pega o cristianismo que algumas pessoas têm vivido E arrebenta ele. sacode, porque assim, é claro que quando você anda com Deus, quando você busca a Deus, quando você serve a Deus, você vai ser abençoado. Mas não é isso, não é esse o centro do cristianismo. A bênção, ela vem como uma consequência da sua vida com Deus. O Renato, nós conversamos muito sobre isso e eu sempre falo isso para ele, né? Que assim, claro que eu quero a bênção de Deus, né? Mas assim, essa relação, às vezes para algumas pessoas isso tem ficado uma mensagem muito errada, de que você busca a Deus para ser abençoado. A bênção de Deus é uma consequência natural na vida de quem anda com Deus, mas o seu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento baseado no interesse de uma bênção. Porque isso é muito pouco quando você pensa em eternidade, quando você pensa em salvação, quando você pensa em viver um relacionamento que te completa, que te faz ter propósito de vida, que te dá esperança, que te traz confiança. É um conjunto tão completo, é uma coisa tão muito mais profunda que isso, que quando você reduz o cristianismo a ser abençoado, a receber um milagre, você está reduzindo o cristianismo a algo muito pequeno, né? Que não é o centro da questão. E olha o que fala aqui, ó, no versículo 15, né? Nós lemos até o 14 ao 15. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Olha isso, que fantástico, né? Então, assim, Deus fala isso depois que Deus entende que ele seria capaz de chegar ao ponto máximo, né? Alguém falou aí, louvor, acho que foi Cleonice, né? Louvor ao Senhor todo tempo. O ponto máximo da adoração e do louvor é isso. É você obedecer, é você ter uma fé para obedecer a Deus, mesmo que aquilo lhe custe. É você acreditar em Deus em todas as circunstâncias. É você acreditar que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Né? É incrível quando a gente vê a fé desse pai, né? Desse homem, em realmente pegar o filho da promessa, que tem todo esse contexto que a gente falou, caminhar com ele por 3 dias, né? Olhar para ele por 3 dias, passar 3 dias ali com o filho, né? E meio que talvez se despedindo. Imagina, eu sou pai, eu fico pensando nisso, meu Deus. E aí chega lá no lugar, ele vai, prepara o altar e em nenhum momento a palavra fala que ele hesitou. Ele recebe orientação, logo pela manhã já sai, já caminha os 3 dias. Não, e quando Isaac nenhum momento. pergunta... Ele responde, Deus, olha a fé desse cara. Deus proverá o holocausto. Olha a fé desse homem. Aonde está Deus na sua vida? Não estou falando que Deus vai te pedir, né, uma coisa impossível, que você vai ter que ter uma grande prova. Não, né? Basta que você coloque a sua vida no altar de Deus. Basta que você consagre a sua vida a Deus. Que Deus seja o primeiro lugar na sua vida. E eu quero te falar em todos os pontos. Né? No culto do domingo passado eu falei, eu conheço um crente quando ele começa a dizimar. Porque tocou no bolso, meu irmão. Aí você mexeu em tudo. Porque tem muitas pessoas, igual eu falei, que acham Deus lindo, que acham Deus maravilhoso, mas não fazem nada para quando chega num ponto que atinge um conforto, que vai tirar a pessoa da zona de conforto, que vai mexer em algo que a pessoa não quer. Não, peraí.
aqui não, né? Deus é bom até onde me convém. Aonde me tira da zona de conforto, não me convém. Como a Samantha falou, o cristianismo ele vem para te tirar da sua zona de conforto. Ele vem para mexer com você, para sacudir a sua estrutura. Ser discípulo de Jesus é uma frase, né? Acreditar em Jesus, né? Até, inclusive, lá no Tiago capítulo 2, acho que versículo 19, 20, fala assim, você crê que há só um único Deus? Até os demônios creem nisso, né? Olha para você ver, né? Então, acreditar em Deus, meu irmão, isso até o diabo faz. Agora, ser discípulo de Jesus, ser discípulo, entregar sua vida, ter Jesus como seu Senhor e Salvador, ter Jesus como centro da sua vida, não o humanismo, né? O homem, né? O conforto, o humanismo, né? O homem importante é você, é o seu bem-estar, não. O importante é fazer a vontade de Deus, é andar com Deus, né? Cumprir a palavra de Deus. Fácil, difícil, mais difícil do que fácil para mim, né? Pelo menos para mim. Mais batalhas do que água fresca, né? Mais confronto do que férias, né? Então andar com Deus é guerrear, enfrentar. Todos os dias. Agora nós estamos numa pandemia, Como claro. diz aquela música, né? Mas todo dia o pecado. Pecado, vem. né? É pecado, mas às vezes você. Eu vou te falar que a luta contra o pecado ela é diária, mas quando você caminha muito tempo com Deus, essa luta Mas aí às vezes são outras coisas, batalhas, né? A batalha contra a sua mente, as suas prioridades, né? Como organizar sua agenda, seu tempo, Seu a sua tempo, dedicação para Deus. Eu já servi, vou falar quase igual Paulo, né? Eu e Samantha, vamos falar desde que nós casamos. Nós já servimos a Deus sem carro, né? Andando de ônibus, de carro, né? Já servimos a Deus com dinheiro, sem dinheiro, saudáveis, doentes, com emprego, desempregado, feliz, triste, com filho, sem filho. Então, assim, vou te falar, né? Todas as coisas, né? A gente pode naquele que nos fortalece, porque assim... Claro, tem algumas provas que a gente ainda não passou, e né? tomara que não passe, né? Porque mas... tem coisa que tem gente que olha o Abraão, igual eu falei, Abraão, Jó... Mas a grande questão é que cada pessoa vai ter as suas provas. Agora, uma pergunta que eu te faço, Abraão, na sua opinião, ele saiu melhor ou pior do que quando ele entrou nessa prova? Para mim, ele saiu muito melhor, porque Deus aqui, essa promessa, isso aqui Deus já tinha falado para ele. Sai da tua tenda, né, que eu te mostrarei, tal. Deus já tinha falado isso aqui com ele. Só que agora, Deus fala uma coisa que é mais forte, né? Juro por mim mesmo. Cara, a promessa já existia, agora vai se consumar. Porque você está pronto. Porque eu sou o primeiro lugar na sua vida. É isso que aconteceu aqui. Aonde Deus está na sua vida? Essa é a pergunta que eu quero deixar para hoje. Quem é Deus para você? Ele é só quando você precisa? E a segunda pergunta que eu faria é: até onde você está disposto a ir? Até onde? E essa palavra pode até parecer um pouco muito pesada, acho que as nossas palavras em geral são, mas nós aprendemos assim na Sara Nossa Terra, desde que a gente se converteu. Sara Nossa Terra lá de Goiânia, né? Vai lá assistir um culto do Bispo Carlos da Bispa Cássia, você vai ver a paulada. Foi a nossa primeira igreja, aqui, né? Também, mas vai ouvir o culto do Bispo Luiz e da Bispa Leila, você vai ver que é paulada também. Se você falar isso, você vai espantar as pessoas. Querida, isso é cristianismo. Cristianismo é cruz, né? É lógico que é bom andar com Deus, nós somos tremendamente abençoados em várias instâncias, mas cristianismo é cruz, é obediência, é sacrifício, é abrir mão do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, porque a gente acha tanta coisa, né? A gente pensa tanta coisa e a gente é tão doutrinado por tantas doutrinas, né, na nossa sociedade, e cristianismo é uma aliança que você faz com a palavra de Deus, com Deus, com a palavra de Deus, com a casa de Deus, e pagar o preço disso, que não é um preço baixo, né? Não é um preço fácil,
é sacrifício. Agora, como disse Paulo, né? Tudo, até a minha própria vida, eu vejo como perda, né? Sacrifício, porque também sem Deus, quem seríamos nós, né? Viver sem Deus, para onde nós... O que a gente ia construir aqui nessa terra e na nossa vida eterna? E quem quiser achar a sua vida, vai perder lá. E quem perder, vai achará. Então, assim, por que as pessoas vivem deprimidas? Eu sempre oro todo domingo, né? A gente, domingo passado, a gente tava arrebentado. Não, terça-feira, né? A gente tava arrebentado por uma situação que aconteceu, né? Bem próximo, assim, a uma 12 nossa. Então, assim, né? Triste. E assim, o índice de suicídio aumentou muito nessa época de pandemia. Eu vi que aumentou em 30%, mas eu não sei te dizer se a fonte é confiável. Mas é algo que já vem crescendo muito, depressão, síndrome do pânico, né? Mas o que os especialistas falam é de uma onda de dificuldades, de problemas mentais, né? Muito após grande. a pandemia. E aí, e o porquê disso? Porque as pessoas estão procurando encontrar suas vidas. A palavra já falou, né? Se você buscar encontrar sua vida, você vai perder ela, porque não tem como. Nós vivemos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu achei muito interessante. O Bruno falou isso numa palavra que ele pregou, né? O nosso discípulo, o diácono Bruno, nosso 12. Se você tirar um peixe do mar, o peixe vai morrer. Se você arrancar uma árvore da terra, ela vai o quê? Morrer. As raízes foram cortadas. Se você tirar o homem de perto de Deus, ele vai o quê? Morrer. Porque nós não temos como viver fora do nosso habitat. As pessoas sobrevivem, né? Ah, pastor, então só existe felicidade para quem anda com Deus? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já pensei muitas coisas, já tive muitas experiências na minha vida. Eu vou te falar uma resposta que talvez você pense que ela é, sei lá, radical. Sim, só existe felicidade quando a gente anda com Deus. Então, né, é duro. E olha que eu vou te falar, eu já tive experiências, já estudei, morei fora, já estudei numa sala que eu era o único cristão da sala. Minha sala era cheia de muçulmanos, né, de budistas. Eu era o único cristão da sala, né? Eu já tive essa experiência. Então, assim, tenho amigos, né, nessa experiência fiz amigos que não têm religião, não têm uma visão de Deus, amigos que são muçulmanos, amigos que, né, têm outra religião, budista e tal. Então, tenho eles no Face, no Insta, são pessoas maravilhosas. Mas sem você ter a revelação do Senhor, do Senhor dos Senhores, né, do Senhor dos Exércitos, do Jeová, né, do Deus único, Deus com D maiúsculo mesmo, você não tem como ser tudo que você pode ser nessa terra. Às vezes você vai viver momentos de felicidade. Samantha gosta de falar sempre, o sol nasce para todos, né? E é verdade, Deus ele é justo, as pessoas vão, né? Deus não é mau que vai perseguir aquela pessoa que não aceitou ele, né? Ah, isso quem faz é o diabo, que persegue as pessoas. Deus não é assim. Deus não é assim. Você vive a sua vida do jeito que você quiser. Só que quando Deus é primeiro lugar na sua vida, você vive uma vida diferente. Até porque a sua vida tem um propósito. O ser humano não nasceu para viver para uma vida apenas terrena e para si mesmo. Isso eu acho que é um ponto que todo mundo entende. Todo mundo que tem um entendimento sobre a vida já entendeu isso. E eu falo até de cientistas, assim, pensadores, pesquisas atuais mostram que o ser humano precisa de um senso de propósito, de viver uma vida em prol de algo que seja maior do que ele mesmo. Então, e é isso que Deus e a palavra de Deus nos dá, né? Esse senso de propósito, de pertencer a algo maior do que nós mesmos, de servir a um propósito maior do que nós mesmos. Senão a vida ela fica muito reduzida a algo muito pequeno. Então, servir a Deus é algo assim, muito além, expande a sua vida,
te expande como pessoa, a sua vida, as suas perspectivas, né? Porque te liga a algo maior, sobrenatural, te traz esperança, te traz promessas, te faz entender que você pode deixar um legado, que você pode transformar a vida das pessoas através da palavra de Deus. Então, pega a sua vida terrena, carnal, pequena e torna a sua vida uma vida que vale a pena. Isso é servir a Deus. Então, quem é Deus para você? Né? E até onde você está E até onde disposto você a ir. está disposto a ir por Ele? Até onde vai a sua aliança? Até também. onde vai a sua aliança, né? Você está disposto a se entregar, a se jogar, né? A realmente... Interessante, porque assim, às vezes nós que somos crentes há muitos anos, né, e líderes, às vezes a gente acha que a gente tem direito a ter tanta opinião, né, sobre as coisas. Aí você pensa Abraão, pensando, Deus é louco, né, Jeová é louco. Ele me deu esse filho, ele me deu a promessa, demorou tanto. Depois ele foi, ele fez, e agora ele me pede esse filho de sacrifício. Eu não tô entendendo. Eu penso no lugar dele, eu ia falar assim, eu ia falar com o Renato, né, que é a pessoa com quem eu mais abro o meu coração. Que bom. Falar assim, bem, eu não tô entendendo Deus. Eu ia falar isso. Eu não tô entendendo, porque não faz sentido. Isso é incoerente, né? Muitas vezes a forma como eu questiono situações da vida, né? Então pensa o que não passou na cabeça de Abraão. E o que passou a gente não sabe, mas a ele gente sabe que ele sabe que ele acordou cedo no outro dia e foi embora fazer o que Deus mandou. Eu fico impressionado com isso, porque eu teria chorado, rasgado. Não, vou eu no lugar, Senhor, vou eu, deixa meus filhos aqui, vou eu mesmo. Eu bato a faca em mim mesmo, né? Vamos negociar. Mas ele foi, obedeceu com muita fé. Deus poupou Isaac. Não abriu a boca para questionar Deus para as pessoas. Deus poupou Isaac e no versículo 15, né, confirmou, juro por mim mesmo, né, que a sua descendência vai ser próspera, você vai dominar sobre seus inimigos, sua descendência vai crescer, enfim, né? Abraão termina esse processo muito melhor do que ele começou, né? Aos olhos de Deus, Deus falou: agora eu vi que você é capaz de fazer tudo o que eu pedi. Olha que coisa, hein? Então ele termina essa prova, esse processo com muito mais pontos com Deus do que quando ele começou, e isso é incrível, isso é fantástico. Então, quem é Deus para você, até onde você está disposto a ir, a sua fé está fundamentada sobre o que? Sobre bênçãos, né? Como a Samantha falou, né? Sobre o que, né? E eu quero te desafiar, né? A ter uma fé viva, né? Uma fé que tem obras, né? Uma fé que é ativa, que faz a sua vida ter sentido, que é o que nós falamos aqui também, né? Faz a sua vida valer a pena. Não só nascer, crescer, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Ter filhos, né? Morrer e pronto, né? Acho que nós temos possibilidade de servir uns aos outros de uma maneira muito mais grandiosa, e Jesus já falou, né? O maior no meu reino é aquele que serve, né? É aquele que tem condição de colocar a sua vida a serviço do reino para servir a outros, né? Amarás os mandamentos, né? Amarás o teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus do céu, né? Que é isso, né? Então eu quero orar com você. Quero pedir que você feche os seus olhos, que você separe aí, não sei em qual ambiente que você está, mas você possa direcionar a sua atenção nesse momento para Deus. Amém, queridos? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada, meu Deus, para nos guiar, é luz que nos conduz, Pai. Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que
norteia as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque, Pai, nós somos completamente dependentes de Ti. Nós entregamos a nossa vida no Teu altar, entregamos o que nós somos, o que nós temos, entregamos, Pai, o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos. Meu Deus, nessa noite nós entregamos no Teu altar, meu Deus, e declaramos que o Senhor é suficiente, Pai. Declaramos que a obra da cruz é suficiente, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, porque por amor o Senhor entregou Seu único Filho em nosso favor. Meu Deus, e nós entendemos que nós deveríamos estar naquele lugar, mas o Senhor nos salvou. Meu Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor. Meu Deus, perdoa quando nós priorizamos, Pai, coisas terrenas, quando nós nos tornamos displicentes, Pai, com a Tua presença, quando nós nos perdemos nas atividades naturais. Meu Deus, nos perdoa, Pai. Gera em nosso coração, meu Deus, desejo de buscar, de Te buscar, de buscar a Tua palavra, em nome de Jesus. Tira toda amarra, meu Deus, tira toda, meu Deus, toda trava, todo bloqueio, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar cura, meu Pai, nessa noite, cura emocional, Pai, cura física, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer um novo tempo, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós, meu Deus, não estamos atrás de bênção, como diz essa música, mas nós estamos atrás da Tua presença, nós estamos diante de Ti, no esconderijo do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Quero dizer, Deus. talvez tenha alguma situação que você está vivendo que você ainda não compreende, né? Como que Deus está agindo através daquela situação. Em muitos momentos da nossa vida, a gente se sente assim, mas confie, tenha fé e busque em Deus. Busque em Deus a resposta, a direção, a orientação, a compreensão e busque em obediência. Quando a gente não entende, a gente obedece. E crê que com o tempo nós iremos entender. Igual um filho, né? O filho, muitas vezes ele ainda não tem a capacidade de entender o motivo pelo qual nós estamos dando orientação para ele. Então, em muitos momentos, o filho tem só que obedecer. Quando ele crescer, quando ele amadurecer, quando ele lá na frente, ele vai entender. Né? Mas naquele momento, ele tem que obedecer. Nós, como filhos de Deus, primeiro obedecer. A gente está numa confiar. fase assim, né? É. Essa pandemia, às vezes eu falo, Deus, né? E agora começaram a colocar na manchete os pastores, né? Que morrem de Covid, começaram a colocar isso num placar, né? E assim, aí eu sempre falo, Deus, né? E aí? Como é que a gente faz, né? A gente se apega a Deus, a gente coloca Deus em primeiro lugar, acredita na soberania dele e acredita que nós vamos sair dessa situação muito mais forte, uma situação muito melhor do que a que nós entramos. Amém, queridos? Oi, mãe. Minha mãe falou, oi, filha. Não sei como que ela digitou isso, gente. Mas ela tá cada dia melhor nas redes sociais nessa pandemia. Oi, filho, está boa. Beijos, mãe. É isso aí. Amém, queridos? Boa noite para vocês, então. Fiquem com Deus. Agradecemos a presença, né? Se Nosso- você ainda não, se você não assistiu, vai ficar aí, acho que salvo, né? Na página, então, né? Mas o bom é ao vivo, né? Meu Deus. O bom é ao vivo. Nós temos pensado se compensa deixar salvo, porque é igual um culto, né? Quem É. vai lá, assiste. Vai Exatamente. embora, tem a unção do momento, mas a gente está pensando aí com a nossa equipe de mídia e depois a gente agradecer aí o pessoal que está nos assistindo.
Terça temos o nosso culto às 20h30, quinta-feira o nosso plantão às 18h30 na igreja, sábado o nosso arena, ok? Deixa eu ver se tem alguém que eu não falei o nome, Gabriel Batista e Bruna, minha mãe e meu pai, Nara Henrique, Luciane, Patrícia Alvariza, Tamara, querida, Ágata, Vitória, Guilherme Faustino, Darcy, Nícia, eu vi também, tudo bom, queridos? Juliano Amaral, Andriele, Lavínia, Dayana, Cassiana, Paula, Rose, José Luiz, Pedro, Carmen Ivaldo, Juliana Andrade, Rita, Paula Collins, todo mundo aí, ligadinho, obrigado pela presença de vocês, Daniel, deixa eu ver quem mais, Wendler, Lola, Denise, eu vi a Nercy também, que está nos assistindo, Eduarda, Tamires Fidelis, Paula Collins, Andriele, Bruna Silva, Elisete, Juju. Muito obrigada, queridos. Fiquem com Deus e nos vemos terça-feira nas células também, nos discipulados, tá bom? Grande abraço. Boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.